Salve, salve, galera! Estamos aí mais uma vez para mais um episódio do STBcast. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aí, que tem visto todos os episódios com todas as outras pessoas e diversas histórias interessantes. Recadinho básico aí, se inscreve no nosso canal STB Austrália no YouTube, clica lá no subscribe ou no inscrever-se, ativa o sininho para você receber os nossos novos vídeos. Acompanha aí, a gente tem muito conteúdo interessante para quem já está aqui na Austrália, para quem quer vir para cá, enfim, tem muita informação bacana. Tem o podcast aqui que a gente traz história de uma galera que está fazendo boas coisas aqui na Austrália. A gente tem também uns vídeos mais curtos ali que você, assim, que a gente fala que são pílulas de conhecimento para quem está querendo vir ou para quem já está aqui. Então tem conteúdo de tudo que é tipo para você. Então, poxa, ajuda a gente lá. Segue o nosso canal, se inscreve lá, deixa um like no vídeo que você gostar, comenta, interage, manda DM para nós aí, falando, eu queria um vídeo sobre isso, sobre aquilo, que a gente vai buscar informação, vai correr atrás, vai trazer tudo para vocês. E no Instagram também, STB_Austrália, nos encontre lá, pra você ver um pouco mais do dia a dia, das coisas assim, bem na hora, no momento mesmo que acontecem aqui na Austrália, beleza, galera? E hoje estamos aqui com um cara que eu, assim, sou super admirador, um baita de um cara esforçado, que faz o negócio acontecer, inteligentíssimo, e que eu queria, tipo assim, que vocês conhecessem um pouco da história dele, pra ele compartilhar aqui com a gente, porque é uma coisa muito, mas muito legal. Fala aí, Felipe, bem-vindo. Felipe da Cyberbikes. Tudo bem, meu amigo? Beleza, e você? Cara, eu acho que a gente é primo, né? É verdade, a gente tem o mesmo sobrenome, né? Sobrenome. Você que tá aí no Brasil e não presta atenção nos nomes das pessoas, né? Passa batido. Quando você vier para a Austrália e você começar a entrar nessa multiculturalidade, você vai começar a entender dos nomes das pessoas. Aí você encontra alguém que tem o mesmo sobrenome que você e fala, pô, é minha família. E eu tenho até um primo que tá vindo para cá. Agora, acho que em julho, agosto. Também? Rodrigues também. Então. Vai ser, vou te apresentar ele também, outro primo. Aí, já aproveitando, falando de Rodrigues, né? O nosso Rodrigues termina com um S no final. Sim. Porque a gente fala português. Se o nosso Rodrigues terminasse com Z, é porque nós falaríamos espanhol. Não é... Essa regra tem umas exceções, mas ela é real para 95% dos casos. Então você está conversando com Gomes, Domingues, Guzmés, termina com Z, a pessoa fala espanhol. Terminou com S... Já ficou a dica aí. A pessoa fala português. Maravilha, então já pegamos uma dica cultural aí de Austrália, porque isso realmente faz sentido. Essa aí não tá nos livros, mas é batata essa daí, ó, vai cair 95% de acerto. Verdade. E cara, eu queria que você contasse um pouco pra galera, assim, é uma pergunta, eu sempre faço isso pra galera quando todo mundo vem aqui, porque assim, o pessoal que tá nos assistindo às vezes, nem faz ideia de quem que é o Lucas ou quem que é o Felipe, enfim. Cara, quem que é o Felipe, o que o Felipe veio fazer aqui na Austrália, como é que você caiu aqui, Então, quando eu estava no Brasil, né, eu tenho 31 anos, eu nasci no ano de 1990 e quando eu tinha 17 anos de idade, acabando o ensino médio, eu tinha que escolher uma profissão, né? No Brasil, ali padrão. Classe média, você tem que ir para uma faculdade, não tem que nem os europeus têm, né, de ter 1 year gap, eles tinham um ano sabático depois da escola para ver o que eles querem fazer. Bom, nossa cultura é outra, a gente tem outras responsabilidades, então eu tive que escolher uma profissão. Falei para meus pais, eu quero ser músico. Você tá louco, você vai ser pobre, você não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, beleza, então eu quero ser professor de geografia. Você não, você tá louco, isso aí não tá com nada. Aqui na Austrália, se o filho falou que quer fazer música, o pai vai lá, pode fazer música. Tem mercado para tudo. Para tudo, exatamente. Para tudo, para músico, para professor de geografia. Então, as duas primeiras profissões que eram mais humanas, assim, lógico que música é muito matemática, mas ela não é vista como uma profissão de carreira no Brasil, por mais que você possa tocar numa orquestra e tudo mais. Anyway, aí, a terceira profissão, eu falei, você é economista. Aí meu pai, agora sim, meu filho, agora sim, você tá no caminho. Tá no caminho. Aí tentei passar na UFMG para economia, não passei. E a última opção, fui fazer engenharia mecânica na FEI. E na FEI eu passei, tá? Uma ótima faculdade de engenharia mecânica. E é famosa por ser fácil de entrar, difícil de sair.
Tem acho que 2 amigos que estudaram lá. Não sei se você conhece o Will e o Rafael. Estão aqui, inclusive, na Austrália. Pô, tem que me apresentar a eles. Vou falar com os caras. Já vou recrutar os caras, porque eu sei que os caras são bons. E aí, cara... Bom, comecei engenharia mecânica, 6 anos depois eu me formei. E eu tava muito descontente com o Brasil. Então, nos anos de 2012, era mais ou menos o último ano da faculdade, eu entrava na classe, eram 19 meninos e uma menina. E uma menina namorava com um dos meninos. Então não tinha mulher na classe, era só os meninos mesmo. E a gente era bem unido. Eu chegava assim, e aí, quem é que vai no protesto comigo lá na Paulista? Os caras, por quê? Protesto? Por quê? Eu falei, meu, vocês não estão vendo? E na época era a Dilma no governo, né? Eu falei, vocês não estão vendo o maior escândalo de corrupção, essa Copa do Mundo, roubou milhões do país, olha a desigualdade social. Nessa época, eu fui assaltado, botaram uma pistola na minha barriga, levaram meu carro. E o cara... Eu fiquei pensando, falei, cara, eu vou ficar paraplégico aqui, porque o cara tava com a pistola aqui. Falei, eu vou te dar um tiro, seu filho. Me xingando e tal. E eu falei, cara, vocês não estão vendo? Olha como a gente tá vivendo e tal. Eu era o único indignado, vamos dizer assim. E eles estavam todos... o que tá acontecendo? Meio que flutuando, boiando na maionese. E eu fui em 4 protestos em 2012. Nossa, bomba de gás lacrimogênio, tiro de bala de borracha, várias coisas. E eu não vandalizava, não pichava, não fazia nada. Eu ia lá com placa, assim, ó, em 10 meses fui assaltado 2 vezes. Assaltado com violência. E indignado. E mostrava isso pra polícia e o policial fazia assim, ó. Sabe, tipo, tirando onda também. Eu falei, quer saber, cara? Esse país não me merece. Eu vou pra um lugar que dê pra eu ser quem eu sou e que tenha um dinheiro que valha, que seja valioso em relação ao mundo. Porque o brasileiro trabalha, o dinheiro é comparado com o dólar, não vale nada. Sim. Quais eram as opções? Canadá, Austrália. Falei, Canadá é muito frio, Austrália tem mais ou menos a Caraca, isso é unânime. Todas as pessoas que vêm aqui do Canadá, elas falam exatamente a mesma coisa. Elas falam isso, cara. Eu não fui pro Canadá porque eu não ia aguentar frio. menos 30. Tipo assim, hoje, já aproveitando o embalo, eu só tomo banho gelado. Então, hoje eu só tomo banho gelado. Mas na época que eu vim, eu não suportava frio de maneira nenhuma. Não, o Canadá é muito, né, cara? É muito frio. Eu também nunca fiquei exposto a uma temperatura daquelas, assim, né? Tipo, neve, beleza, tal, mas lá acho que dá menos 20 graus. O negócio pega. Muito. E, bom, aí vim pra Austrália. Só que eu saí do Brasil, já falando pros meus pais, eu não vou voltar. Então, assim, desculpa te interromper, mas então o seu objetivo lá já foi, cara, eu vou... Eu tava indignado com o Brasil. E aí você já veio na missão de não voltar. Indignado com o país que eu nasci, não com a cultura, assim, mas com alguns fragmentos da cultura, né? De, tipo, sempre tentar uma vantagem, ou sei o que, o cara rouba aqui, um ali, sabe? A gente vê os políticos roubando, fazendo coisa errada, a gente não vai atrás deles e a gente tem que ir. Bom, por exemplo, o clichê, política, futebol e religião não se discute. Por isso que o político rouba, por isso que o único esporte que se dá bem no Brasil é futebol, e por isso que a gente não tem área de lazer, mas está cheio de igreja e a igreja não paga imposto. Então, esse clichê de cultura acaba blindando e fazendo com que essas 3 indústrias que eu falei se perpetuem. Entendeu? Então, Bom, e aí vim para a Austrália falando, cara, eu vou começar do zero. Ninguém sabe quem é meu pai, ninguém sabe quem é minha família, ninguém sabe quem sou eu. Comecei do zero mesmo, tipo... E aí você chegou aqui, como é que era teu nível de inglês, assim, na época? Você já falava ou você, tipo, eu já não tinha um nível muita base? intermediário, já antes de eu sair do Brasil. Minha mãe falou, cara, você precisa estar com inglês ali para você já conseguir se comunicar. Então eu fiz, acho que foram 2 meses de aula particular com a Paula do Vigo, lá de Taubaté, da minha cidade. Ótima professora. E isso aí já me deu um embalo. Então, tipo, os voos que eu fiz sempre do Brasil para a Austrália, e essa viagem, foram de 40 e tantas horas, sabe? Sempre viajando no voo mais barato. Então, eu tinha que ficar lá na África do Sul, eu conseguia me comunicar. Só que isso daqui é muito importante deixar bem claro. Conversar em inglês, até um papagaio conversa.
Você tem que saber ouvir, ler e escrever, além de falar. E a língua ela só é completa quando você adquire essas 4 capacidades. Então, o pessoal fala, você fala inglês, você fala inglês. Meu, papagaio fala inglês. Entendeu? Agora, você escreve, você lê e você escuta, aí o seu inglês vai para um outro nível, que chama a proficiência da língua. Sim. Então, eu falava, mas cometia vários erros gramaticais, não entendia o que as pessoas estavam falando. E então, né? Então, quando eu cheguei aqui, tive que fazer o exame de inglês para saber qual turma eu ia entrar. Sim. E aí, a minha nota ficou entre 2 turmas. Aí eu virei para a diretora da escola e falei, pelo amor de Deus, me põe na turma mais difícil, põe na turma acima. Ela falou, não, mas você vai ter dificuldade. Eu falei, me põe na turma acima. Cara, começou as aulas, eu era o menino mais burro da sala. Mas foi bom, foi um estímulo, vamos dizer assim. Você se forçou a... Na verdade, eu chamo isso aí uma humilhação, né? Ser humilhado, cara, não é legal, tal, mas te ensina muito. Sim. Então, eu era muito defasado. Só que o que aconteceu? Todos os que estudavam comigo estavam naquela, todo mundo estudante, você cria, a gente fala bond, né? Você cria uma aliança, uma conexão com as pessoas que estão junto com você naquela mesmo estágio da tua vida ali. Então, o pessoal, vamos sair hoje, vamos pra Ivy, que é um nightclub que tem aqui. Vamos não sei o quê. E eu queria fazer tudo isso, mas eu estava, eu preciso ser engenheiro. Quem são as pessoas aqui que querem realmente, sabe, ser o presidente de uma empresa ali, ser o dono de um pedaço de terra importante ali, sabe, ter posição política, que é um cara que vai ter um iate ali nesse... Porque a frota de barcos aqui é incrível. Então, eu quero ser esse cara. Tive que mudar de curso. Então, saí do General English. Fiz 3 meses de General English, que é um inglês geral. Eles te dão muita informação, te jogam uma informação numa nuvem. E depois eu mudei para o curso do IELTS. Então, qualquer curso preparatório, seja IELTS, seja Cambridge, seja PTE, qualquer outro prova, né, o curso que vai te encaminhar para uma prova de proficiência, é válido fazer. Sim. Então, fiz 3 meses de General English, aquela, vem aqui e tal, aquela festinha e tal, e depois mudei para o IELTS. E aí no IELTS foi que, quando você entende que tudo que foi jogado na nuvem do General English, eles começam a botar em caixinhas, assim, ó. Isso aqui é do futuro, isso aqui é o futuro perfeito, isso aqui são os verbos. Vai começando a fazer mais sentido. Não, vai vir te fazendo uma pessoa profissional. Sim. Vai te ensinando como escrever um livro, como formatar um texto, como procurar pela informação, como falar com as pessoas em termos da estrutura gramatical da língua. E a comparação imagina um gringo, qualquer nacionalidade. Esse gringo vem, né? A gente está na Austrália, então esse gringo vai para o Brasil e faz 1 ou 2 anos de curso intensivo de língua portuguesa. Esse gringo ele vai falar com um acento, uma acentuação diferente do brasileiro nativo. Mas talvez ele fale um português mais correto do que um brasileiro nativo, porque ele ficou 1, 2 anos estudando só a língua portuguesa. As orações, os verbos, sujeitos, predicados. E então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo agora. Quando a gente vem estudar inglês aqui, por mais que seja oba-oba, não sei o que, se você quiser alcançar um outro nível social, você tem que estudar a língua como a gente fazia na escola, língua portuguesa. E até isso é uma das coisas que a gente também fala muito aqui, dessa importância dessa fase de adaptação, principalmente quando você chega, e que, cara, quanto mais rápido você passa por esse processo, vamos supor, e você absorve a língua aqui, cara, você tem vários benefícios, não só a questão, por exemplo, das melhores oportunidades de emprego, como que você está falando, como a questão até de você estar inserido no país, entendeu? Porque você está no país de uma cultura inglesa, então, cara, não tem como. Você vai ligar a TV,
você vai ver a programação australiana. Se você não tá com o nível de inglês que você não vai entender o que tá passando ali, você não vai saber as notícias do país, você não vai saber o que tá acontecendo aqui em termos, vamos dizer, políticos ou, sei lá, você não vai saber o que tá acontecendo no teu bairro, você não vai saber o que tá acontecendo no teu prédio, entendeu? Você Então, fica isolado. Exatamente, você fica num outro lugar, você não tá aqui no país, vamos dizer. E você acaba virando dependente das pessoas que falam a língua. Então, cada vez mais, exatamente. Cada vez mais. É muito importante essa questão. E aí você ficou esse tempo no inglês, depois que você já viu que você estava num outro nível e tal. Como que você fez essa transição para tua área? Tipo assim, porque eu imagino, todo mundo, a gente chega aqui e a gente vai trabalhar de qualquer emprego emprego que tiver, exatamente. A ideia é a gente falar assim, cara, eu preciso sobreviver aqui. Então você começa, aí você vai pra aula, você conhece a galera, e daqui a pouco você tá trabalhando de N profissões disponíveis que tem, porque a Austrália é um mar de oportunidades. Eu acho que você que falou no outro podcast que eu assisti, que eu tô aqui hoje, mas eu também sou um consumidor desse conteúdo, né? Legal. Toda vez que o Lucas lança um podcast, eu vou lá e... que fera. Tento escutar o máximo ali do dia e tal. E acho que você contou uma história de que você foi trabalhar de pedreiro, de demolição, e você não sabia o nome das ferramentas. Na jardinagem. Desculpa, jardinagem. Aí o cara falava, me traz uma pá. Aí você trazia uma escada, né? Era bizarro, cara. Era muito... O cara queria me matar. Nossa, eu dei muita risada. Imagina, e assim acontece. Lógico, mas imagina eu e você, a gente tá dando emprego para alguém. E qualquer coordenada de informação, a pessoa não consegue seguir. Então, tipo, por que a gente vai gastar o nosso tempo e dinheiro dando um emprego para esse tipo de pessoa? Eu falava assim, cara, meu chefe gostava muito de mim. Porque ele te dá oportunidade. Pra ele falar assim, cara, e aí essa era a minha... Naquela época, era isso que eu queria... Eu tentava falar assim, cara... Pode chover, pode fazer sol, eu vou trabalhar. E aí eu vou trabalhar muito, eu vou fazer tudo. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo o meu melhor ali, tentando fazer rápido e ágil e tal, etc. Só que, querendo ou não, tinha essas presepadas, entendeu? Então, e aí, até você, começar a ter a noção. É uma humilhação, né? Meio que uma humilhação. Cara, eu vou falar assim, ó, eu sempre tento ver como aprendizagem, entendeu? Porque eu acho que assim, a galera... eu acho que tem gente que tá no topo porque já nasceu no berço do topo, alguma coisa nesse sentido. E aí eu olho aquilo ali e eu falo, putz, pra mim eu acho mais humilhação do que aonde eu tava naquela situação. Porque eu falo, ali não tem merecimento nenhum. Tipo assim, nasceu, aconteceu, podia ter sido eu, podia ter sido qualquer um de nós, enfim. Mas eu curto essa situação de aprendizagem, cara. Porque eu tento olhar e falar assim, caramba... Porque foram nesses momentos... que eu tive esses estalos de eu falar assim, caraca, agora eu tô entendendo o que eu tô fazendo aqui na Austrália. Entendeu? Porque, tipo, não fazia. Eu também no começo eu falava, caramba, o cara tá falando aquilo. Aí eu levava a ferramenta errada, o cara ficava super irritado. E eu falava assim, caramba, o que eu vou fazer? E o cara me dava mó bronca, sabe? E eu pegava uns momentos que eu falava assim, caraca, cara, o que eu tô fazendo aqui tomando bronca e tal? Mas depois que vai passando, porque foi um desafio, cara. Eu falava, isso tá comigo. Ele não tá me dando bronca, ele não tá errado, que é o que você tá falando. Imagina aí, eu contratando alguém e eu falar pro cara, senhor, pega ali a pá ali pra mim, o cara voltar com a escada. Eu falo, velho, pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo, a gente tem o tempo pra fazer o job aqui, é tudo por hora, enfim. Então, eu falei, cara, aquilo ali me tirou de uma zona de conforto. Eu falei, eu preciso estar mais ligeiro, assim, eu preciso estar mais esperto, eu preciso buscar essas informações pra que isso não aconteça mais. Então... Esse aprendizado foi legal, que aí depois eu cheguei pro cara e falei, me ajuda aí, calma. Eu falei pra ele, deixa eu etiquetar as ferramentas, porque eu não vou lembrar. Ele falou, velho, faz o que você quiser. A hora que eu precisar da ferramenta, só me traz a certa. Então eu comecei meio que a fazer isso. Toda hora eu ficava ali pra ele, como é que é o nome dessa aqui mesmo? Como é que é aquela ali? E fui marcando mais as coisas, enfim. Mas eu tiro como aprendizagem, entendeu? Porque me tirou da zona de conforto. Foi uma parada que... 100%. Se não tivesse acontecido aquilo... E aí no Brasil não iria acontecer. Não ia. Dificilmente. Não Até ia. porque, por exemplo, eu estava estudando engenharia mecânica no Brasil. A cultura lá se você pega uma chave, você começa a desmontar e você começa a ficar sujo de graxa e você está tentando fazer, desculpa, você saiu da tua função de engenheiro mecânico. Então, o que eu vejo, assim, por mais que a gente tenha vários laboratórios e tal, acaba formando engenheiro mecânico que cara, tudo bonitinho, sabe?
sabe? Que já vai querer chegar as manager da coisa, fica aqui né? no computador. O cara nem sabe como monta, como desmonta. Quando você desenha uma peça, quem diz que aquela peça consegue ser fabricada? Sim. Como que você vai montar aquela peça? Como que o pessoal vai fazer manutenção daquele equipamento? Você tem que ir lá no chão da fábrica, você tem que conversar com o operador da máquina, entender como que conforma o material, qual que é a restrição, sabe? E o cara tem que estar sujo mesmo de pegar a peça, virar, e aí eu vou te dizer, isso a Austrália ensina quando você chega. E a Austrália é bem mão na massa, né? Então, eu sempre principalmente quando você acaba de chegar, não tem como. E é um aprendizado, você tá lá montando as coisas. Então, tipo, eu saí da faculdade, eu pessoalmente tinha esse hobby de montar, desmontar as coisas. Sempre tive ferramentas, sempre quebrei muita coisa e consertei muita coisa. E aqui na Austrália, a gente chega sem falar a língua, em termos de proficiência. Porque às vezes você até... mas você desenrola, mas não é assim, imagina profissional. Esse empregador, esse cara que tinha empresa e estava te contratando. Ele chega para você, Lucas... eu quero fazer um jardim que vai ter uma trincheira aqui, que vai ter um cercado ali e tal, não sei o quê. E você entende perfeitamente, você ainda sugere como fazer e você fala, pode ficar tranquilo que eu já vou contratar os outros terceirizados para vir aqui com ou então já vou desenrolar os materiais e pedir aí não o cara sei o vai quê, olhar não para sei o você que e lá. vai falar assim, eu vou pagar mais para esse cara. Olha a capacidade que ele tem. Agora, você chega... o que é uma pá? O que é uma escada? Cara, eu vou pagar menos do que o salário mínimo e se pá, eu demito ele daqui 2 horas. Entendendo? Se começar a errar muito até o fim do dia, já não vai ficar. O cara tá recebendo mais porque ele agrega muito mais valor para quem tá empregando ele. Sim. E o cara recebe menos porque a capacidade dele de agregar valor é mínima. Sim, sim. Então, vindo aqui para a Austrália, basicamente eu sou da área da engenharia, então eu vou falar para engenharia. Você só consegue reconhecimento do diploma se você tiver nível de proficiência 6. O máximo da escala é 9. Então você precisa ter 6 de 9 para você começar a reconhecer o seu diploma. Esse processo vai demorar mais ou menos 2 anos. 1 ano a 2 anos para você terminar toda a papelada. Porque é tradução, você tem que escrever carta para os engenheiros da Austrália. Tem que fazer toda a parte burocrática. Uma vez que você tem essa documentação, essa certificação, você vai ver que você correu uma maratona. E agora o seu físico, né, ele está muito mais preparado. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, ou naquele caso, eu já estava trabalhando com bicicletas elétricas. Quando eu consegui esse reconhecimento do diploma de engenheiro mecânico, eu apresentei isso para o dono da loja. Ele olhou, ele arregalou os olhos assim, falou, caramba, tipo, uau. 1 semana depois, ele aumentou meu salário. Porque ele falou, não posso perder esse cara. E eu continuei com ele por muito tempo. Trabalhei 3 anos on and off ali e tal. Então, você tem que... as pessoas têm que se forçar a sair dessa zona de conforto e buscar... era isso que eu ia falar pra ti. Porque assim, você falou isso, eu achei bem legal. Porque assim, e eu acho que assim, a Austrália ela oferece pra todo mundo o que você quiser. Uhum. Então ela vai oferecer... se você quiser, por exemplo... um trabalho... por exemplo, assim, eu quero trabalhar de garçom. Se você quiser ser garçom a vida inteira aqui, você vai conseguir. Vai. Tá super tranquilo. Vai ganhar bem também. Vai ganhar bem, exatamente. Então, é mais ver direitinho o que cada pessoa quer. Mas é muito fácil, em contrapartida, porque assim, várias pessoas vieram pra cá, por exemplo, com formações do Brasil, mas sabe quando tava no Brasil perdido? Não tô muito satisfeito. Foi nessa questão cultural de... com 17, 18 anos já teve que entrar numa faculdade e decidir uma profissão e depois foi descobrir que não era mais aquilo que queria, mas aí já tava tipo assim com 6 anos de carreira, enfim. Então é meio que cada um tem o seu próprio jeito e é fácil aqui na Austrália às vezes você ficar na zona de conforto porque tem muita oportunidade. Então tipo, você consegue e qualquer oportunidade, qualquer profissão aqui, pelo fato de ser um país muito igual, a faixa salarial
ela ser, a base, ela ser muito igual, tem muita gente que acaba falando, cara, eu vou ficar aqui. E tem até profissões mais hands-on, assim, tipo a própria jardinagem ou até na obra, enfim, que às vezes pagam até muito mais do que uma profissão de escritório. Uma profissão de escritório, entendeu? Então, assim, é muito comum, às vezes, até a galera entrar na zona de conforto e falar, não, eu vou ficar aqui e tal. Eu acho que o grande... E aí que eu acho que o grande importante é a galera ter bem o objetivo traçado. Então, por exemplo, e aí eu concordo contigo, pô, se você é um engenheiro que tá saindo do Brasil para vir para cá, mas você tá decidido a falar assim, pô, cara, eu quero entrar no mercado de engenharia da Austrália. Cara, tem muita oportunidade também, só que vai ter um esforço da parte da pessoa de preparação que vai envolver desde o inglês até o skills assessment, enfim. Nós vivemos a globalização. Só que a globalização ela ainda é mascarada no colonialismo. Não existe país que era colônia que tem uma moeda mais forte do que o colonizador. Não existe, até hoje. E por mais que nós vivemos a globalização, a moeda de comércio mundial é o dólar americano. Não é uma moeda global como, por exemplo, o Bitcoin. É uma moeda de um país, que era um país colonizador também, né? Sim. Então, a questão é, nós temos uma defasagem cultural da época da colonização. Felipe, mas como isso se reflete hoje em dia? Bom, Brasil, diferença do dólar americano é 5-1, né? Então, nós estamos dando recursos naturais enquanto eles estão pagando 1/5 por aquele recurso. Se aquele mesmo recurso natural for produzido nos Estados Unidos, aí o valor é inteiro. Então eles vão ao Brasil, barato ir pro Brasil e compram, vamos dizer assim, 5 vezes mais do que eles comprariam lá na terra deles. Do mesmo recurso natural. Soja, uma caçamba de soja lá nos Estados Unidos, $1.000. O cara compra 5 caçambas de soja do Brasil por $1.000. Então ainda é aquele colonialismo, né, de tirar das colônias mascarado de globalização. Então como isso se reflete nos estudos? Vamos lá. Eu estudei 4.780 horas para ter um diploma de engenheiro mecânico. Aqui, o cara estuda 3.000 horas e tem o mesmo diploma que você. Se ele estudar 4.780, ele tem um Masters. Então, eu tenho um Masters. Se é a mesma... como aí você traz o seu diploma para cá, numa língua totalmente diferente. Então, você tem que aprender a língua, tem todo aquele tempo de validação do diploma. E quando você termina tudo, o cara que se formou na faculdade aqui, com o mesmo número de horas, no diploma dele está lá, Masters. Aí vai eu e ele, numa entrevista de emprego, pelo currículo, né? Ele está à frente de mim. Sendo que foi o mesmo número de horas de estudo. E detalhe, no Brasil tem muito mais competição. Então as pessoas são muito mais famintas por conhecimento, por dinheiro, por se livrar de um peso que está nas costas deles, que vem de gerações, né? Então, essa desvantagem acontece, né? Um amigo meu, eu recentemente participei de um podcast, Escola Matriz. Esse amigo meu, Fábio Mori, ele é engenheiro eletricista. Ele trabalha na equipe de Stock Car do Rubinho Barrichello, que é a Full Time Sports. Ele é ótimo em telemetria, em sistema elétrico do veículo. E agora ele abriu uma escola de matemática, porque ele falou, eu tenho a vocação de ensinar. Que é incrível, né? E ele me chamou para um podcast. Ele falou, Felipe, por que o Brasil é tão defasado tecnologicamente em relação, por exemplo, à Austrália? Porque você vai num laboratório aqui de uma faculdade, o cara tem um microscópio de última geração, tal, não sei o quê. Por quê? Porque o dólar australiano para o dólar americano não é 20, 30% de diferença. Agora, o real para o dólar americano é uma diferença enorme. E outra, não só o dólar, mas o Brasil é burocrático em importação. Então,
Hoje eu trabalho com bicicleta elétrica. Eles chegam a taxar 90% do valor do produto. Então, se a bike vale 1.000, eles taxam 90% em cima desses 1.000, vai dar 1.900, né? Aí depois eu tenho que converter esse 1.900 de dólar para real. Então, a bike já está valendo quase 10 mil reais. E aí eu tenho que botar meu lucro em cima. E aí o lucro é, considerando que vai quebrar uma peça, quanto que vai custar a peça importada com 90%, mais o dólar. Bola de neve. Então, o brasileiro vai estar pagando 20 mil reais na bike elétrica que a gente produz. Então a gente está defasado. E como é que foi essa entrada sua nesse mercado aqui na Austrália? Porque aí você veio, fez o inglês e aí... então, quando que surgiu a oportunidade da bike elétrica e você conseguiu pular para lá? Eu trabalhei como modelo artístico. Então tinha que ficar fazendo umas poses, a mulherada desenhava. Fui garçom, trabalhei com landscaping, que é tipo jardinagem. Fui carregador em caminhão de mudança. Todas essas profissões eram naquele, vamos dizer assim, primeiro 6 meses, 1 ano, que você tá aprendendo a língua, né? Que você tá falando... a gente aqui não sabe nem onde você tá. Tipo, você como sabe você vai nadar, trabalhar no escritório? Como que você vai trabalhar em algum lugar? Você não entende a língua ainda. A cultura também do país. E aí... Mas eu fazia todos esses trabalhos, era cartaz humano. Nossa, esse emprego eu curti demais. Mas cartaz humano era muito legal. Nossa, cara. Mas era aqui na City mesmo? Não? Era aqui na City. A gente ia todo vestido de preto. Ninguém via a sua cara, nada. Era ser todo vestido de preto, segurando um cartaz enorme, assim, ó, com LED. Então você acendia o cartaz, assim, ele ficava todo acesão. E era muito legal. As pessoas tiravam fotos, sabe? A gente, high five, todo mundo dava high five, né? Cara, era muita curtição. Depois eu virei até o manager das campanhas. Foi muito legal esse emprego. Se tudo der certo na minha vida, eu volto a fazer uma empresa só para contratar. Porque era muito engraçado, cara. Fazia coreografia na rua, a gente fazia os jingles, né? E tudo isso aí, o que o cliente pagava a gente para fazer? Só para ter o advertisement dele ali na nossa mochila, né? E sair andando na rua, sabe? Só isso e tirar as fotos. Era só isso. Mas a gente fazia coreografia, fazia jingle, fazia tipo umas parcerias com os buskers, que é a galera que toca na rua por dinheiro, né? Tipo músico, artista de rua. Artista de rua. Então a gente fazia os tags nas mídias sociais, usando eles e a gente. Então a gente ia se associando assim, né? Pra espalhar mais. Teve um dia que o dono da empresa me mandou uma mensagem e falou: Felipe, o que vocês estão fazendo? A gente teve um pico de acesso no nosso website e tal. Aí, e a hora que ele me mandou isso, cara, eu tinha acabado de sair de um grupo de escola, sabe? A molecada fazendo excursão. Tipo assim, devia ter uns 4, 5 professores, cada um com 20 alunos. Era muito estudante. E a gente viu eles, era bem naquela vielinha da Ivy, da balada, que tem os negócios pendurados e tal. Então o cenário era perfeito. Eu tirando várias fotos, assim, a molecada parecia um vulcão em erupção, pulando nos billboards. Tá? É tipo, mano, imagina a roupa do Power Rangers, segurando um cartaz. Mano, a molecada tava louca. E todo mundo tem celular hoje em dia. Então a molecada começou a acessar, entrar no website e tal. Cara, eu me divertia muito com esse trabalho, cara. Bom, eu fazia todos esses trabalhos, eu chegava em casa, começava a escrever pelo menos um parágrafo para o Engenheiros da Austrália. Chegou um tempo, cara, o meu avô faleceu lá no Brasil, me deixou um dinheiro. Peguei o dinheiro, trouxe para a Austrália. E isso daí me deu um tempo para eu... O que eu vou fazer da vida? Então... Eu já estava escrevendo para Engenheiros da Austrália. Eu parei de trabalhar para terminar esse último mês todas as redações e tal, toda a documentação. E nesse 1 mês eu botei 5 imagens que eram as minhas imagens âncoras. Então botei o meu avô, né, que faleceu, botei minha mãe, botei um cara fazendo levantamento de peso olímpico, né? Botei uma bicicleta e botei um circuito eletrônico. Por mais que eu fiz engenharia mecânica, as minhas melhores notas eram na parte de elétrica.
E eu sempre curti bicicleta. Na faculdade, eu ia para a faculdade de bicicleta. Sempre tinha lugar para parar. O tempo que eu demorava era 1/3 do que se eu tivesse ido de carro. O custo de bicicleta é tipo 100 vezes mais barato do que de carro. Sem contar que eu tô fit. Tô ficando cada vez mais... Você vai fazendo um exercício constante físico. Todo dia. Então, eu sempre ia de bicicleta para a faculdade no Brasil. Então, aqui, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bicicleta. Comprei uma bicicleta bem barata, já comprei as ferramentas e fui tunando ela. E essa imagem âncora, eu olhava para essa imagem âncora todo dia nesse mês. Quando eu terminei o mês, eu falei, eu vou pedir emprego numa loja de bicicleta elétrica, que era até... eu treinava na academia, que era no 2º andar, e no andar de baixo era o negócio, a loja de bicicleta elétrica. Eu terminei as cartas de engenheiros da Austrália, mandei toda a documentação, fui pedir um emprego. Foi a entrevista de emprego mais fácil. Eles precisavam de mão de obra. O dono, o Jake, um cara visionário e tal, falou, vem trabalhar aqui. Ó, faz isso aqui, instala essa pizza, essa box de pizza, né, para transportar pizza, nessa bike aqui de entrega e vamos ver. Aí fiz umas besteiras lá, mas... Saiu. Falou, ó, vem aí amanhã. E disso aí eu fiquei tipo 3 anos, vamos dizer assim. E aí depois, vamos dizer assim, de uns 6 meses e tal, saiu o reconhecimento de engenheiro. Não, depois de 1 ano, mais ou menos, saiu o reconhecimento de engenheiro. E aí ele falou, pô, te pago mais até. Entendeu? Então foi isso. Eu fazia todos esses... O Dirceu é um brasileiro, 40 e tantos anos. Tá aqui na Austrália há 30 anos já. Ele é o cara raiz mesmo, nesse negócio de imigração, tá? Ele virou pra mim assim, falou, ó, brasileiro tem emprego, mas não tem profissão. Isso aí me bateu assim, puf, tipo, cara, você vem pra Austrália, você consegue um emprego. Você faz qualquer emprego. É verdade. Tem emprego, eles precisam de mão de obra. Mas e aí, qual que é a tua profissão? E a profissão é algo que você goste e que você faça bem e você tem conhecimento teórico e prático daquilo. Sim. Isso é a profissão. Mano, quer ser lixeiro? Ser lixeiro. Mas você sabe o tamanho da lixeira, sabe todos os sacos que usam, sabe tudo sobre o caminhão, manutenção, as rotas, como entrega, como que faz o tempo, coordena e tal. Isso é profissional. Entendeu? Então, mas seja profissional. Agora, você vai ter um emprego só aqui, ganhar esse dinheirinho aqui, aquilo ali e tal. Você vai ser o que o Dirceu falou, que é um cara, admiro muito ele, que é, você tem um emprego, mas você não tem profissão. Então, eu quero ser um profissional. Tô mirando para aquilo, né? E vai requerer um esforço grande, cara. Se você não quer ser profissional, tal, se junte com quem não quer ser, entendeu? Então, aqui, quem é telespectador nosso e quer ser profissional, quer vir para a Austrália, eu estou precisando de mão de obra qualificada. E quem for engenheiro e quiser ter um empurrão de um cara que já passou por tudo isso e que pode te ajudar com... Eu não tenho as licenças para ser o advogado de imigração, mas eu posso te dizer aonde buscar informação, aonde olhar, o que fazer e ainda ler as suas redações para saber se você tem chance de ser aprovado ou não. Então, e eu preciso de gente que tem essa visão. A minha empresa hoje é uma startup, né? Eu vim trabalhando como uma outra empresa, como se fosse um CNPJ de uma pessoa só, fazendo serviço para várias empresas, trabalhando como terceirizado. E hoje estou tentando montar uma marca de bicicletas, no qual a gente fabrica as bikes aqui na Austrália. Que dos problemas da Austrália é indústria automotiva. Década de 70, tinha a GM, tinha a Ford, tinha várias outras empresas. Hoje, não tem indústria automotiva, tudo é importado. Eletroeletrônico. Não tem indústria, tudo é importado. Então, na Austrália, hoje, tudo é importado. Por quê? Porque o dólar australiano vale um monte. E a gente compra tudo da China, que volta ao colonialismo, né? O dinheiro dos caras é 7-1 pro dólar americano. Então, tipo, é muito barato pro australiano
que tem o dólar ali junto com o dólar, dólar americano, dólar australiano. O nome já diz tudo, dólar. É muito fácil para a gente comprar tudo da China. Então, a gente acaba virando um país que importa tudo, não desenvolve o nosso conhecimento, o know-how, como fazer as coisas, e fica sempre dependente do mercado externo. E aí tem uma guerra, como agora Rússia e Ucrânia, a China meio que apoia a Rússia, né? Cara, se um dia a China ficar muito brava com a gente, sei que os Estados Unidos têm um cinturão militar em volta da China pronto para explodir eles, tá? Mas lembra daquele joguinho chamado Age of Empires? Tem 2 jeitos de você ganhar o jogo. Ou você faz guerra, ou você vira um mercante. Em termos de fazer guerra, os Estados Unidos, tá em primeiro. E a gente, como fala a mesma língua, a mesma cultura, a gente é aliado dos Estados Unidos, né? Então, todas as guerras que você imaginar no mundo, a Austrália esteve envolvida, tá? Agora, em termos de ser o mercante, a China está ganhando de lavada na gente. Eu morei na China 4 meses. Eles são totalmente tecnologicamente desenvolvidos. A gente se considera primeiro mundo, tipo Austrália, primeiro mundo, só que o chinês, o trem carregando 5 vezes mais passageiros por dia, não atrasa. Todos os carros na rua, 80% são elétricos. A Austrália tem menos de 1% de frota de veículo elétrico. E hoje, medir a quantidade de veículo elétrico é parâmetro para dizer sobre o desenvolvimento do país. Sim. A Austrália tem mais de 85% de energia elétrica sendo produzida de fóssil, de carvão, Sim. gás natural, mas aí que tá, você não acha que, por exemplo, isso não é uma tremenda de uma oportunidade para quem tá de fora poder vir e desenvolver isso? Lógico, só que você brasileiro, sem falar inglês, com o seu diploma, sem estar validado, você vai vir para a Austrália, se você não focar em ter um inglês proficiente, profissional e validar o seu diploma, você não consegue nada, você não vai mudar nada. Concordo. E até você conseguir construir isso, você vai ter um período de defasagem. Tipo 2 anos, 3 anos até você conseguir essa documentação. Por isso que hoje, a minha ideia eu amo os chineses. Juro pra você, depois de eu ter ido pra China, o meu nível de respeito pelo chinês, sabe? O Partido Comunista Chinês e não sei o que. Eu entendo eles. Não sou a favor de comunismo, não sou a favor do capitalismo, eu sou mais de centro, sabe? Mas eu entendo o porquê do comunismo chinês. A história é mais ou menos assim. Hong Kong, ela foi uma colônia britânica. E Hong Kong era responsável por mais de 70% de todo o PIB, né? Produto Interno Bruto. Aqui nos Estados Unidos, na Austrália, a gente fala GDP, Gross Domestic Product. A Inglaterra, ela levava ópio, heroína para Hong Kong e espalhava essa droga, metade da população daquela parte da China, do sul da China, era viciada em heroína. Os colonizadores ingleses, americanos, tiravam heroína do Oriente Médio, da Índia e tal, e levavam para lá. E lá eles trocavam por outros produtos. Então, eles causaram uma destruição. Os portugueses também, em Macau. Então, tem Hong Kong, tem Macau. Os colonizadores europeus levaram uma destruição imensa para aquela parte né? Igual a gente teve no Brasil 380 anos de escravidão, isso causou uma diferença racial, cultural no Brasil enorme. Se a gente teve 380 anos de escravidão no Brasil, tem mais ou menos 140 anos que a gente não tem escravidão. 140 anos são tipo 7, 8 gerações. Então,
hoje, o Partido Comunista Chinês, eles têm visão de 50 anos lá na frente. Enquanto os países democratas, tipo o Brasil, Estados Unidos, cada 4 anos está trocando de presidente, lá eles mantêm um partido e focando em 50 anos. E detalhe, eles querem, vamos dizer assim, eles querem ter uma revanche de quem colonizou eles no passado ali. 1890, 1900, sabe? E a revanche que eles estão fazendo é a classe média na China trabalha incondicionalmente. Como que eles falam? 996. Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E detalhe, eles trabalham pensando nas gerações futuras. Então, o filho de alguém da classe média lá tá estudando, tá comendo livro, comendo caneta. Meu, ali, ó, não para de estudar. E o país, hoje, Hong Kong, representa menos de 2% do GDP, do PIB da China. E você vai para a China, vai para Shanghai, vai para Guangzhou, vai para Shenzhen, né? Viaja nos polos industriais da China e depois você vai para Hong Kong. Hong Kong está defasado. Hong Kong está totalmente defasado tecnologicamente em comparação à China. Aí você vai para Taiwan. Taiwan, ela foi aliada dos Estados Unidos na guerra, né? Então Taiwan tem uma cultura americanizada, vamos dizer assim. Você sai na rua, você consegue conversar em inglês e tal. Taiwan está defasado também em relação à China, à China continental. Aí você vem aqui na Austrália, que é o que a gente fala país de primeiro mundo, a gente está totalmente defasado. Sim, eu vejo que tem várias coisas assim. Então eu fico me perguntando, o que significa ser desenvolvido, um país desenvolvido? Porque energia renovável não tem, veículo elétrico não tem, lixo e reciclagem. Como que funciona o lixo e reciclagem aqui da Austrália? A gente pega tudo com lixo com mais ou menos 50% de contaminação. Né? A gente tem as lixeiras, lixeira tampa amarela reciclável. 50% que está ali não dá para ser reciclado. Então, só 50% do que está naquela lixeira vai ser reciclado. O que a gente faz? Compacta, põe no container e manda para a China. E aí, cara? E isso é ser primeiro mundo? Então, a minha ideia é... A gente precisa de imigrantes, a gente precisa de mão de obra qualificada. Minha ideia é pegar produtos que são fabricados na China, importar eles aqui para a Austrália, ter um galpão no qual nós conseguimos botar os produtos juntos e montar, no caso, uma bike elétrica. Então, eu quero fazer pelo menos, no mínimo, a montagem aqui na Austrália, para a gente defender o nosso conhecimento. Porque se eu estou aqui e falo lá para a fábrica na China, por mais que eu tenha um contrato assinado lá, se a pessoa da fábrica não gosta de você, ele vai passar por cima do contrato. E até você pegar, aí já entra principalmente na questão da montagem, Eu não falo... Você vai ter um transtorno, né? Para você solucionar isso. Eu não falo mandarim. Sim. O fato de eu não falar mandarim, eu pago um preço mais caro. Sim, sou passado para trás, a montagem não acontece do jeito que eu quero. E se eu for para a fábrica e falar para ele, falar, monta desse jeito. Ele vai, desse jeito que é o jeito bom. Aí ele começa a fabricar todas as bikes desse jeito e começa a vender as bikes para o mundo todo daquele jeito, que na verdade é o meu jeito. Sim. Entendeu? Então o fato de fazer a montagem aqui... E como é que você teve essa ideia de, tipo, caraca, vou montar uma bike, como que você montou essa bike? Você, tipo assim, foi do nada que bateu uma ideia, que você tava num momento, sei lá. A gente vai trabalhando e tem pessoas que aparecem na nossa vida e fazem com que nós... por exemplo... Eu comecei a trabalhar numa empresa que o CEO e o chefe de operações, eles eram muito avançados, eles chamam business wise, como que eles falam? Business savvy. O cara que tem um conhecimento de business. Então, tudo que eu fosse fazer em uma bicicleta, eles queriam saber qual parafuso eu usei, quanto custou,
qual que é as características. Eles queriam saber tudo de tudo. Então, tudo foi documentado, tudo foi catalogado. No final do mês, eles faziam uma análise de dados. Isso daí foi abrindo minha cabeça, né? O divisor de águas foi quando eu virei para eles e falei, eu tenho dinheiro, eu quero investir na empresa, sendo seu funcionário, mas eu quero investir também. A gente tem um potencial muito grande, eu gosto de trabalhar com vocês. E a coisa que estava me impedindo ali no momento é que eu tinha o diploma de engenheiro mecânico, só que o meu visto ainda era visto de estudante. Não era um visto que eu tinha todos os direitos de trabalho e hoje eu sou cidadão, então hoje eu até voto. Votei recentemente nas eleições aí. Mas... E aí o divisor de águas era o meu visto. E eu falei assim, a condição eu precisaria de um sponsor, que é um patrocínio da sua empresa para que eu consiga um visto de trabalho. Uhum. Mas eu quero investir dinheiro na sua empresa. Aí ele falou, me desculpa, mas a gente ainda não abriu oportunidade de compra de ações para funcionários. Foi um jeito chique de falar, desculpa, meu irmão, aqui a diretoria, eu e ele, você vai ser sempre o funcionário. Falei, mano, quer saber? Thank you very much. Saí da empresa e fui montar a minha frota de bike. Então eu já sabia o que... Eu lembro que nos primeiros almoços, né, que a gente... sempre, vem almoçar comigo aqui e tal. Ele né, vem almoçar comigo. Como eu já falo, não tem almoço grátis, né? Sim. Se ele tá almoçando contigo, ele tá pagando o almoço, ele vai te metralhar de um monte de pergunta e você vai falando na humildade, né? E ele só vai canetando e anotando tudo. Então, desde os primeiros encontros, ele ia sempre anotando tudo que eu falava. Aí comecei a trabalhar para ele, sempre anotando tudo, e-mail, sempre vinha pessoa, não, quero que você vá para Melbourne, ia para Melbourne, fazia os trabalhos para ele lá, voltava. E então, beleza, eu já sabia o que a bike precisava, porque eu ando de bike todo dia, né? E ele me forçou a catalogar tudo, que eu agradeço muito isso a ele. Então, eu fui envisionando o que seria o ideal. Quando foi em 2019, eu tinha aplicado toda a documentação para conseguir visto permanente na Austrália, né? As pessoas falam para mim, mas você não gosta do Brasil? Eu gosto do Brasil. Só que por que eu vou fechar essa oportunidade aqui? Não é porque eu tenho cidadania hoje aqui ou um visto permanente. Uma coisa não impede a outra. Exatamente. E eu juro pra você, eu nunca vi o 007 saindo numa missão com um passaporte só. Boa, verdade. Entendeu? Aí, eu em 2019 apliquei toda a papelada e falei, quer saber? Tô indo pra China. Liguei pra um brother meu, falei, vai ter a feira lá em Shanghai, vamos fazer uma parceria, vamos montar bike e tal. Acabou que no final das contas essa parceria se desfez. Mas eu fui para a China, fiz todo o projeto, desenhei a bike 100%, geometria de suspensão, capacidade de carga, fizemos todos os testes da ISO 4210. A bike é um fenômeno. Só que hoje eu tenho que focar, porque eu não tenho todo o dinheiro como esses caras tinham, né? Então hoje eu tô no momento de todo o projeto tá lá, só que eu tô conversando com o meu contador, tô conversando com meu pai, outras pessoas que têm business, né? Um amigo grego meu também, para ver o que eu vou fazer, para onde que eu vou atirar. Porque vai ser all in, entendeu? Você tá jogando poker, você põe tudo que você tem nas fichas. E a questão é, fazer a montagem aqui na Austrália tem uns lados ruins, umas disadvantages, que são o custo, né? Mas também tem umas vantagens que a gente entende o que o mercado quer aqui, a gente consegue preparar a bike direto para esse mercado. A gente consegue controlar a qualidade melhor do que se tivesse lá. Até porque é barreira de linguagem, sabe? Sim, sim. Entendeu?
Então, e eu já experimentei essa barreira de linguagem por 4 meses, entendeu? Então, se eu tivesse mandarim fluente, por exemplo, e teria ido para uma faculdade na China, ficado pelo menos 1 ano estudando mandarim, aí ia ser outra história. Agora, 4 meses lá desenhando, mudando de cidade, indo para uma fábrica, indo em outra, é diferente de você ir para a escola todo dia, entendeu? E então, hoje, você está com o teu negócio, a Cyberbikes, com esse projeto. E aí você tem... as bikes já tá em produção? Você já está montando as bikes aqui? Como é que tá? Aqui, hoje a gente tem 3 vertentes de produtos. Tem essa bike que eu desenhei na China, que é, vamos dizer assim, é a bike do Rambo, né? O Rambo tá lá na missão, joga a bike do helicóptero, a bike cai na selva, qualquer soldado que pegar sai andando e a bike é indestrutível. Então tem essa bike aí. Eu tenho outros 5 modelos que eu estou trabalhando em parceria com uma fábrica na China, que os designs dos quadros não são meus, porém toda a seleção de componentes e vamos dizer assim, o suporte de garantia, de tudo, é meu. Então ela já não é uma bike comum, ela já é uma bike que ela é customizada e eu tenho essa parceria. E a terceira, que isso aqui foi o que vamos dizer assim, é o carro-chefe, é o feijão com arroz nosso, que é fazer conversão de bicicletas. Então a gente trabalha em parceria com um website no qual eles têm todo o estoque de bicicletas normais. Nós compramos as bicicletas normais e instalamos motor e bateria nelas e botamos as bikes na rua. Lógico, eu estou falando motor e bateria, mas tem tantos outros acessórios, né? Tem foi uma forma resumida. Tecnologia antifurto, sabe? A gente está trabalhando forte nesse caminho. E então esse daqui seria tipo feijão com arroz. Então, se eu já faço esse tipo de veículo por ano, sei lá, 5 anos, por que eu não conseguiria fazer pelo menos a montagem final desse aqui na Austrália? E esse daqui também, entendeu? Então, tipo, o know-how o como fazer que a gente adquiriu aqui, ele se aplica para os outros. Tanto é que aí entra a parte. Lá, estava na China, e a comunicação na China era assim, eu falava num tradutor, esse tradutor traduzia para o chinês. Só que eu falava em inglês, então eu tenho meu Brazilian accent, falando num tradutorzinho que roda Android dentro, e ele traduzia para o chinês. Então, às vezes, a tradução era completamente furada. Tinha uma dificuldade de se comunicar. Mas eles ficaram impressionados. Falou, cara, como você conhece tanto de bicicleta? Como que você sabe aí dos desenhos e tal? E aí na minha cabeça, eu falei, eles estão achando que eu sou tipo um empresário cheio de grana? Que eu tô vindo aqui e tô mandando desenhar a bike desse jeito, porque eu acho que é. Eles não estão ligados que eu fui um imigrante brasileiro que fui para a Austrália, comecei do zero, montando e desmontando as coisas, e depois fui crescendo na carreira através da papelada, vamos dizer assim. Então, hoje, eu estou aqui com eles, investindo meu dinheiro nessa bike, e eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estava montando bicicleta, os parafusos ali, ó, testando no multímetro e fazendo tudo isso. Então, o crescimento, né? Diferente, por exemplo, se eu tivesse formado no Brasil e fosse sempre o engenheirinho lá, tal, talvez eu estaria desenhando a peça, mas eu não teria aquele conhecimento hands-on, na massa. Sim. Que o que me deu faz foi muita aqui. Diferença, exatamente. Você consegue... Não, até assim, você tem propriedade para poder argumentar com o cara que está fazendo depois aquela outra função. Então, no momento que você precisa, sei lá, escalar, e é puramente padrão de qualidade. Você conseguir ter a garantia de que você vai entregar... Você falou a palavra escalar, escalabilidade. Escalabilidade só vem com controle de... processo. Controle do processo. Data, né? Você precisa ter um data analysis, né? E você precisa de mão de obra qualificada. E é aí que está o problema. Porque esse daqui, de várias pessoas que eu trabalhei nessa indústria aqui na Austrália, só tem uma pessoa que eu fecho meus olhos e deixo o cara construir a bike tá do jeito que tem que ser. Entendeu? Então, tipo, quantos mecânicos eu já trabalhei, passou e os caras não conseguem entregar um produto desse? Então, esse final aqui é a escalabilidade. E por isso que eu tô falando,
você é brasileiro, você é qualificado, você quer uma chance aqui na Austrália para fazer bicicleta elétrica. Nossa, dá para falar um podcast inteiro só desse veículo. Cara, não polui, não faz barulho, não solta fumaça. A bicicleta, ela acelera mais rápido do que qualquer carro que você imaginar. O carro, para ultrapassar a bike elétrica, tem que estar com o pé tuchado no acelerador. Quanto mais fit você ficar, mais a sua bike vai andar. O custo, quando eu estava morando em Bondi, que é uma praia aqui perto, eu gastava, e considerando que eu tinha estacionamento em Bondi, onde eu morava, e estacionamento aqui na minha loja, eu gastava $8 por dia. $8 por dia só de combustível e manutenção do carro, incluso ali. Na minha bicicleta elétrica... Contando que você tinha estacionamento. Não, e contando que eu tinha estacionamento. Isso é aqui numa cidade grande. Exatamente. Né? Aí, então eu gastava $8 por dia. E a média de velocidade era por volta de 20 a 22 km por hora. Então demorava 30 e tantos minutos viajando a 20, 22 por hora, de média. Na minha bike elétrica, eu fazia a média de mais ou menos 30 km por hora e me custa 17,50 centavos por dia. Então, o que isso traduz? Eu chego 10 minutos mais cedo no meu trabalho e me custa 17,50 centavos. E detalhe, quando eu chego no trabalho, é que eu sou o chefe, né? Mas seria... Eu dou tapa na cara do chefe. Vai, meu irmão, o que tá acontecendo? Vamos fazer, tal. Porque você chega agitado, já pronto. Você tá pronto, sabe? Chega aquecido, na realidade. Aquecido. E não é aquele aquecido que, tipo, eu suei pra caramba, eu perdi toda a energia, não consigo nem usar meu cérebro, preciso ter uma refeição agora. Não, você chega... Você usou só um pouco da sua energia, sabe? E o resto foi tudo elétrico, ó. E a bike andando bem, sabe? De carro, você chega estressado, você tá sempre super passivo, só ali, acelerando e freando. O carro é muito grande e... tem que achar vaga, polui. Tem que achar vaga, polui, sabe? 2 anos atrás, aqui na Austrália, a gente teve o Bushfire Season, que teve umas queimadas no país, para quem não sabe, que as capitais ficaram todas sobre fumaça. Eu lembro. Tipo assim... Eu lembro, acho que foi 2019 um pouco antes do Covid. Um pouco antes do Covid. O Covid estourou em março de 2020. Acho que foi isso aí. E aí foi mais janeiro, dezembro, janeiro. Sim. A cidade, Sydney, Brisbane, todas as cidades aqui. A Austrália ficou uns 3, 4 semanas encoberta, como se fosse um vulcão em erupção, só que era queimada florestal. E o calor danado, né? 2 anos atrás. Estamos em 2022. O que está acontecendo agora, Lucas? Chuva. Tá chovendo por 4 semanas sem parar. Cidades todas alagadas. Acabou. A Austrália acabou. Assim, ó. A costa que a gente tá aqui, que são lá 2, 3 mil quilômetros de costa, tudo inundado. Tudo tem um inundado. Pedaço grande ali de... Que foi a mesma região. A quantidade de buraco que abriu na rua em Sydney. A quantidade de buraco, porque são 4 semanas chovendo sem parar. Teve essas chuvas. Cara, é o problema completamente oposto do que a gente teve 2 anos atrás. Na mesma região que a gente teve a seca mais devastadora da história, 2 anos depois a gente está tendo as chuvas mais devastadoras da história. Sabe quem é a culpa? Minha. É sua. Culpa é tua, culpa é tua. Por quê? A gente só dirige carro a gasolina. Energia elétrica está sendo produzida por carvão e a gente sabe, finge que não sabe, não está nem aí, não pressiona os políticos para mudar. Ou se tem a opção de ter um carro a gasolina e um carro elétrico, pega a gasolina. Ou se tem uma opção mais... tem uma bike elétrica que anda tão bem quanto uma moto e uma moto pega a moto. Então, nós somos os consumidores finais. Se a gente sabe que um produto está fazendo mal, opa, calma aí, vamos escolher o outro, vamos fazer pressão popular para mudar. Então, transporte é responsável por 25% das emissões de efeito estufa.
Estamos vivendo um problema grande no clima da cidade, no clima global, sabe? E estamos sendo afetados diretamente. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, a culpa é nossa. Então, Sim. cara, faz uma decisão, pega uma bike elétrica, muda, sabe? E hoje, isso que eu ia perguntar, para quem tá chegando, tem uma galera que nos acompanha, que é uma galera que tá no Brasil, tem uma galera que já tá até, por exemplo, com passagem comparada e já tá, poxa, vou chegar aí daqui. Eu recebo algumas mensagens lá no nosso, principalmente no nosso Instagram, do pessoal que, pô, legal, estamos assistindo podcast, que, pô, para ter uma noção de como é que são as coisas aí e tal. Vou estar chegando aí daqui 1 mês, 2 meses, enfim. Que aqui a gente tem muitas empresas, a gente estava até falando um pouco disso aqui antes de a gente começar o podcast, que trabalham aqui fazendo, tem o Uber Eats, por exemplo, então a galera vai de bike, e aí agora começaram a surgir as outras, não começaram, já tinha um tempinho aí, mas está em expansão, que é o Milk Run, por exemplo, o Volley, enfim. Menulog também, eu não sei se o... Deliveroo também. Deliveroo é Dashdoor? DoorDash. DoorDash também. DoorDash eu não sei se a galera trabalha de bike, mas eu acho que sim também. Acho que todos, né? Porque... Todos eles têm a opção de trabalhar de bike, de carro. Acho que só uma... Bom, no geral, elas têm a opção de bicicleta, carro, moto. E moto. Né? O que eu vejo, assim, por exemplo, você usou o serviço da Milk Run, uma dessas empresas de delivery. Você falou, cara, chega em 10 minutos a encomenda. Lógico que eles têm a logística deles para que isso aconteça. Mas eu te pergunto, qual veículo eles estão usando? Bicicleta elétrica. Então, tipo... porque é muito assim, é muito mais... Por exemplo, eu moro numa baita de uma avenida movimentada. Eu moro na Anzac Parade, então... Cara, é movimento ali o tempo inteiro. Tipo, não tem estacionamento na frente do meu prédio, você não consegue parar. Então, tudo que eu peço que é delivery, que eu já sei que o cara vai vir de carro, eu já percebo ali no app que o cara tá vindo de carro ou de moto, até de moto, cara, eu sei que ele vai ter que parar um pouco longe de casa e vai ter que pegar a compra que foi, vai ter que vir a pé até a minha casa. Então, às vezes eu já até não combino, mas mando mensagem ali no aplicativo pros caras, porque eu já desço. Às vezes o cara nem descer, ele só para na frente do prédio. Lucas, sou eu, já pego ali, facilita pro cara. Mas isso você, né? Então. E uma grande maioria não faz. Eu acho que no Brasil, né? Morei muito tempo em São Paulo, assim. O entregador não sobe no prédio, né? Não sobe. A gente que desce. Aqui na Austrália... É o contrário. Se o entregador não sobe no prédio... Você dá menos nota pra ele no aplicativo. Entendeu? Então, tipo, cultural é diferente. Então, você ajuda o entregador. Você sabe da dificuldade do trânsito. Exatamente. E até melhor pra você, porque... É mais prático, entendeu? Porque eu sei que o cara vai se perder, sabe? Tipo, qual prédio que é e tal. Então, eu já mando mensagem disso. Mas, enfim, e com a bike... O cara para ali. O cara para ali em cima. E aí, não preciso descer. Exemplo, se eu sei que o cara tá vindo de bike, eu nem desço. Você é estudante. Você vai vir aqui pra Sydney. Provavelmente você pensa assim, falou, pô, vou usar ônibus, né? Vou pegar o public transport. Esquece. Compre uma bike elétrica. Você vai chegar mais rápido do que de ônibus e você vai estar mais livre. Você faz seus horários, você tem que cortar um caminho, você corta por dentro de um parque. Compre uma bike elétrica. O dinheiro que você vai gastar pelo menos $40, $50 de transporte público toda semana. Se você gastar um pouquinho mais, você financia uma bicicleta elétrica muito boa. E era isso que eu ia falar. Até... A galera que... eu até falei desses aplicativos todos aí, porque a galera principalmente quando tá chegando aqui e tal, é uma das primeiras alternativas de trabalho. Né? Você consegue, é uma profissão, vamos dizer, meio independente. Você só pega ali a bicicleta, o app já te direciona e tal. Então, durante essa fase de adaptação que a gente tava falando, que a gente acaba fazendo um pouco de tudo e tal, se torna uma opção viável, né? E aí aqui a gente tem até aquele modelo do aluguel da bike, né? O cara não precisa... você não precisa comprar a bike. Se você não quiser, assim, é um modelo que você aluga, que no final do contrato, muitas vezes, você tem até a opção de ficar com a bike. Sim.
Então, enfim, e que é uma coisa muito comum, que às vezes a galera que tá eu quando tava no Brasil não fazia, assim, não tinha a menor ideia de que isso acontecia aqui e tal, e é extremamente comum, tem várias empresas aqui que alugam bicicletas para as pessoas e tem tem a sua frota própria. Vocês têm essa modalidade lá? Se uma pessoa que tá vendo aí agora e tiver vindo para cá, ou que já esteja aqui, quiser, não, poxa, eu vou trabalhar com entrega e tal, sim. Chegando aqui, eles podem te procurar que tem essas opções? Sim. Isso é um dos carros-chefes nossos, porque essas bikes que a gente monta, que a gente constrói, elas são bikes premium. Uhum. Elas têm mais motor, mais bateria, freios melhores, melhor pneu, é uma bike completa, então ela custa mais. O que eu junto com as pessoas que me aconselham, desculpa, meu português tá... português fica falho. Mas foi, então, passou. Aí, essas pessoas que me aconselham e tudo mais, a gente notou que facilitar o acesso das pessoas às nossas bikes é beneficial para ambos os lados. Então, o que a gente faz? Normalmente, os planos funcionam em 48 semanas. Dependendo da bike, pode ir de 60 a 90, 100 dólares por semana. Mas são bikes que têm uma capacidade a gente fala riding ability, uma capacidade de direção muito mais avançada do que qualquer outra bike. E a gente, nesse período, a gente dá manutenção gratuita na tua bike. Então, a cada 6 semanas... Você vai na oficina, a gente dá um geral na tua bike e você está de volta na rua. É uma maneira de fazer com que as pessoas tenham bikes que são melhores, que vão realmente deixar o transporte público para trás, fazendo ficar mais acessível e tendo tipo um respaldo de, se acontecer alguma coisa, tem a oficina para dar o suporte. Uma coisa que é importante mencionar, aqui na Austrália, como é um país que é carente de mão de obra, se paga muito pela hora de um funcionário. Uhum. Então, o cara que faz entrega de comida vai estar ganhando 25 dólares, 30 dólares, algumas vezes 40 dólares a hora, dependendo do pico. Só que quando ele trouxer a bicicleta para ser consertada, lá na minha loja eu cobro 105 dólares por hora de serviço. E a minha bicicletaria, comparada às bicicletarias aqui do bairro, é muito mais barata. Eles cobram 120 dólares por hora. Tem tipo uma tabela. Uma tabela, tipo posto de gasolina no Brasil, um cartel. Não, mas isso é a Austrália. A Austrália tem tudo, aqui é tudo assim meio tabelado. Eu cobro ainda um preço mais barato. Tento ainda, sabe? Mas, então, se você está entregando comida ganhando 30 dólares a hora, é mais que justo uma oficina com todo ferramental, com gente qualificada lá para te atender, cobrar 100 e tanto a hora também. Entendeu? Então, isso aí é bom ficar acostumado, porque a gente, no Brasil, até eu vou puxar dói até falar isso, mas a gente teve 380 anos de escravidão. Então, no Brasil, quanto que custa a peça? Custa R$1.000. O cara paga de olho fechado. Se o instalador falar, vai custar R$500 de mão de obra. Que isso? R$500? Não é possível. Só para trocar um parafuso. Tem que instalar de graça. Né? Tem que instalar de graça. Por quê? Como a gente teve a cultura da escravidão, querem que o trabalho seja escravo também. Então, aqui não. Vai fazer? Opa. Aqui é o tempo, tá valendo o meu tempo. Se você não sabe fazer, eu faço para você, mas paga o meu valor. Os clientes que mais me pagam por hora são os meus clientes australianos. Porque eu vou lá, esse aqui é o preço. Aí o cara vai lá sempre pagar mais. Não, mas isso aqui é o seu tempo extra aqui. Não, tá bom, eu aceito. Outra cultura. Entendeu? Bom, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast aqui com o Felipe hoje. Acho que a gente falou de bastante coisa, foi bem interessante. E eu queria deixar também pra galera, se você é um aluno nosso da STB, tá aqui, você tá precisando de uma bike, alguma coisa, cara, chama a gente no inbox aí, procura a gente aqui, porque a gente tem uma parceria com a Cyberbikes, assim como vários outros business que quem é aluno STB sabe, e
já conhece, e então a gente tem alguns benefícios para essa galera. Então, se você está procurando a bicicleta, ou você está querendo alugar, enfim, ou você quer fazer uma manutenção na tua bike, quer comprar uma peça nova, cara, procura a gente, que a gente te coloca em contato. Ou quer montar uma bicicleta customizada. Também, ou quer montar uma bike customizada. Para você, seu peso, sua altura, do seu jeito estilo, que você quer. A gente constrói uma. Pode chamar a gente no inbox, que o Felipe vai falar com vocês ali, vai ter mais um presentinho, vai ter um gift aí por causa disso. E é isso, nos siga lá no nosso Instagram, STB_Austrália, no YouTube também, o nosso canal STB Austrália lá, se inscreva. Não se esqueça também de ir pro Instagram aí e seguir a Cyberbikes lá também, Cyberbikes tudo junto, Cyber com Y aí, e vocês vão ver bastante coisa do trabalho do Felipe lá. Cara, muitíssimo obrigado por você ter vindo aí. O prazer é todo mais meu, uma vez, Lucas. E quando tiver lançamento, coisa nova lá, quando você quiser dar um rolê de bike, a gente precisa marcar, esse rolê aí, cara, que a gente sempre com fala. Os protótipos lá. Pô, legal, bora agitar isso. Testar. Fera, vamos marcar, a gente faz um rolê no Centennial, leva um pessoal aqui também. Lembrando que quem for aluno da STB, ou quem estiver ouvindo esse podcast e precisar de serviço de bike, se você vem falar comigo, vier até Cyberbikes, fala, pô, eu te vi na STB e tudo mais e tal, você vai ter 5% de desconto. Show de bola aí, galera. Então, se você já está vendo isso, ou se você já é um aluno nosso, entre em contato que a gente pode te ajudar. E é isso, Felipe, valeu, obrigadão mais uma vez. E o trabalho que a STB tem feito aqui na Austrália é exemplar. Então, quem estiver ouvindo o nosso podcast, procure saber mais da STB e feche um plano com eles, porque, sem dúvida, eu acho que é a melhor ou uma das melhores agências que a gente tem aqui na Terra legal. dos Cangurus. Bom que você até falou disso, porque é só para lembrar também que o Felipe falou de todas essas coisas. Então, se você é um profissional qualificado aí no Brasil, que você tem um diploma de engenharia, enfim, ou que você às vezes até está querendo um diploma de engenharia fora do país e você ainda não sabe para qual área seguir, entre em contato com a gente tem mais de 50 lojas no Brasil, mais de 50 anos lá, 20 anos aqui na Austrália. A gente pode te ajudar tanto para vir primeiro estudar esse inglês, fazer essa base que a gente conversou aqui, que é muito importante para que você consiga depois. Às vezes parece, tem gente que acha que é um passo para trás, mas a gente sempre fala, é um passo para trás que você vai dar 15 lá na frente, que vai ser muito mais rápido, as oportunidades vão ser muito melhores depois que você tiver assim com um idioma profissional e as coisas todas acontecendo. Então conte conosco que a gente vai poder te ajudar nesse planejamento todo, desde o teu inglês até depois quais são as outras estratégias ou qual o caminho que você vai fazer até a residência. Vale lembrar que a gente tem um escritório de imigração que trabalha em parceria conosco, então a gente tem todo um time preparado para traçar todo esse plano aí. Beleza, Felipe? Valeu mais uma vez. Eu que agradeço. E só complementando aí, se você é engenheiro e tudo mais e está nesse caminho, manda uma mensagem também para Cyberbikes, porque eu quero te entrevistar, ver se você cabe no time, e você será mais que bem-vindo. Aí, ó, então, eu vou ser o combustível nessa fogueira aí. Show de bola, ó, já tem até oportunidade de trabalho, então não deixa de falar com a gente aí. Beleza, galera? Valeu. Ó, próximos lançamentos da Cyberbikes, o Felipe vai estar por aqui. Vocês vão conferir aí, nos acompanhem nas redes. Então é isso. Valeu, abraço, até a próxima.